nós estamos com um convidado repetido que já veio aqui no Falando em Fazenda, e o convidado não é assim mesmo. E eu só quero agradecer mais uma vez essa oportunidade para aqui podendo falar com vocês. Eu sou Lúcia Figueiredo, eu tenho 67 anos, mas é um prazer estar aqui e prazer poder falar também sobre um tema tão pesado, extremamente necessário. E isso é uma coisa que nos alegra poder falar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando e Fazendo Podcast. Aqui nós trazemos pessoas que transformam o mundo pra gente ter uma boa conversa. Pode parecer um pouco idealista falar dessa forma, mas com certeza os nossos convidados, onde eles estão transformando o mundo com certeza. Aqui a gente fala sobre histórias inspiradoras. Então se você gosta de ouvir esse tipo de conversa, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, porque isso faz toda a diferença para o crescimento do Falando e Fazendo e para manutenção, para continuidade deste projeto. O Falando e Fazendo é possível por conta do patrocínio da Rede Expresso Ação, tá? Então, a cada episódio a gente fala um pouco sobre os projetos da Rede Expresso Ação e às vezes a gente grava episódios só dos apresentadores falando mais especificamente sobre os nossos projetos, sobre as nossas iniciativas. Hoje a gente vai falar de um projeto. Hoje a gente vai falar de um, que é o projeto Vivendo do Audiovisual, né? Este projeto ele foi criado para capacitar jovens no audiovisual. A gente faz um curso que dura um semestre. E a ideia é entregar uma ferramenta prática para que jovens possam gerar renda de forma rápida. Porque este é um desafio da nossa geração, a empregabilidade desse pessoal. Então, Vivendo do Audiovisual, no primeiro semestre de 2026, nós estamos com a nossa primeira turma fazendo o nosso curso Vivendo do Audiovisual. E já tem fila para o próximo semestre. Isso aí. E a questão principal aqui é que, ao longo do tempo, à medida que a gente tem mais alunos, esses alunos vão fazer estágio aqui no Falando e Fazendo, também participando das nossas gravações e interagindo com os nossos convidados. Toda a Rede Expresso Ação, inclusive o Vivendo do Audiovisual, é financiado através de recursos do Programa Nota Fiscal Paulista. Então, se você deseja contribuir com iniciativas como essa, você pode fazer o seu cadastro e você vai estar contribuindo financeiramente toda vez que você informa seu CPF na nota. Então, você contribui financeiramente sem doar nenhum centavo. É política pública sendo destinada da forma correta. Isso, exerça a sua cidadania fiscal fazendo a tua contribuição. E o outro patrocinador que nós temos é o Ask Manager. O Ask Manager, ele é uma plataforma onde a gente pode administrar, onde a gente administra a rede, né, de projetos que nós temos, e a gente tem outras organizações ali também que usam essa plataforma, mas é uma forma de você fazer a administração das suas atas, dos antecedentes criminais, a administração financeira e as documentações e dos conselhos, tudo você consegue fazer a administração nessa plataforma, que também é nossa patrocinadora aqui no Falando e Fazendo. E hoje nós estamos com um convidado repetido que já veio aqui no Falando e Fazendo, e essa é uma questão que a gente vai repetir algumas vezes, né? Vai repetir algumas vezes. O convidado não é assim mesmo. A gente, com alguns convidados que vieram em episódios, né? Eles vieram como convidados solitários, né? Eles gostaram da experiência e estão trazendo mais convidados para a gente ter uma conversa em dupla. Então, Helder, obrigado por ter aceito o convite novamente. Lúcia, obrigado por ter aceito o convite. E hoje a gente vai conversar sobre um dos nossos itens de conversa, é um tema bastante espinhoso. Mas antes de tudo, se apresentem aí, por favor. Pô, obrigado mais uma vez aí, vocês por esse convite, poder estar aqui, falar de um filme, né, que tem um propósito muito interessante, porque quando eu trabalhei com a Luquinha nesse projeto e com o Ali, era uma questão que eu já gostaria de estar falando há muito tempo no meu cinema, que é racismo, e nunca tinha encontrado as pessoas certas para poder fazer esse projeto. Isso acabou acontecendo, não no Brasil, fora do Brasil,
mas com o apoio do Brasil aqui da Luquinha. A gente vai falar sobre racismo. Eu acho que é um assunto que está sendo muito importante nos últimos tempos, né? A gente está vivendo um momento aí bem pesado. E eu só quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui podendo falar com vocês. Legal, legal. Lúcia, a gente quer conhecer você, né? O apelido é Luquinha, né? Como o Helder falou, mas a gente quer te conhecer, quer saber um pouco mais sobre você, o que você faz. E a gente vai conversando aqui sobre esse tema que para nós é bem relevante. E por tudo que você tem feito aí, é uma coisa que digamos que é do seu dia a dia. Do dia a dia. Eu sou Lúcia Figueiredo, eu tenho 67 anos, tenho 3 filhos, Marina, Rafael e Gabriela. Sou esposa do Samuel e tenho 3 netos, né? Murilo, Amelie e Dylan. Os 2 moram na Irlanda, que o meu filho Rafael é pastor de uma igreja batista lá. E tenho a Daniele, que é minha nora, e o Fernando e o Max, que são meus genros. E não posso esquecer de falar a família inteira, né? Mas é um prazer estar aqui e um prazer poder falar também sobre um tema tão pesado, né? Mas que é extremamente necessário. Sim. E isso é uma coisa que nos alegra poder falar. Estamos aqui para isso, dentro do possível. Legal. A gente estava conversando agora há pouco e você falou um pouco da sua formação e de como que você foi caminhando para esse lugar aí que colabora com os filmes e trabalhando, né, com a arte, né, se colocando nesse lugar, né? Fala um pouco da sua formação e o caminho que você chegou, onde vocês se conheceram, né? Talvez esse é um lugar também importante para a gente chegar. Então, eu sou bióloga de formação e trabalhei bastante tempo como bióloga, né? Mas sempre voltado para a pessoa com algum tipo de necessidade especial. Na antiga fala, né, de necessidade especial. Hoje são as pessoas com deficiência. E esse fato de ser bióloga me facilitou porque eu trabalhava com animais. Então, eu sou diretora de um projeto que lida com animais. Então, levava as crianças para conhecerem os animais, para tocarem os animais. E isso foi me fazendo entender o quanto a pessoa com deficiência precisa de apoio e de suporte. E com o tempo, eu comecei a ver outras necessidades. E mesmo dentro desse mesmo ramo da pessoa com deficiência, né? E como bióloga, eu trabalhava bastante também com as questões que envolvem a formação da pessoa, da criança. Então, eu me preocupava com isso. Então, eu fiz aconselhamento genético. O meu TCC foi em aconselhamento genético. Então, eu já tinha muito amor por essa área. Sim. E, com o tempo, eu fui mudando de proposta, mas por conta da idade, por conta de novas possibilidades. E há 10 anos atrás, esse mês fez 10 anos, eu conheci o Luciano Quirino, que é o ator da Rede Globo, está trabalhando agora nessa novela Nobreza do Amor, né? E nós ficamos muito amigos, somos muito amigos mesmo. E foi por conta do Luciano que nós estávamos fazendo um documentário que é sobre Tebas, né? E eu conheci o Helder. Né? Então, foi o Luciano que me apresentou para o Helder. Eu fui assistir o filme dele que estava sendo lançado. E ali a gente conversou muito rapidamente. E depois eu estava na casa do Tomires e o Helder também, porque foi aniversário, né? E nós começamos a conversar e sentimos que tinha alguma coisa que poderia dar certo. E
começamos essa nossa amizade e estamos aí, continuamos trabalhando, né? Eu sempre fazendo alguma pesquisa que precisava, e até que nós fizemos um filme juntos, e eu fiz uma pesquisa para um outro filme que é fantástico, que é justamente sobre o tema que nós vamos falar, que é sobre racismo. Né? Então, o Helder é um irmão Legal. que eu ganhei. Mas é muito legal também esse assunto que ela falou um pouco antes. O Luciano Quirino, além de ser um grande ator da televisão, assim, super conhecido, ele estava querendo fazer, estava se formando, ia fazer um TCC de faculdade, e ele queria falar também sobre esse tema, o racismo, e um artista também que é um artista negro esquecido, que muita gente não conhece, que é o Tebas, né? Então acho que a Luquinha entrou junto com o roteiro, e para poder também falar sobre esse artista, que é um artista que não é tão falado, né, Luquinha? Inclusive o Tebas, né? Ele fez toda aquela parte dali do Centro Histórico de São Paulo, né? As igrejas, a Igreja da Sé, São Bento. Um arquiteto, né? É um arquiteto, é o primeiro arquiteto, um arquiteto negro, né? E nós, quando eu comecei a estudar sobre Tebas, foi por conta de um arquiteto amigo meu de Curitiba, né? E depois, quando o Luciano falou, poxa, eu preciso fazer um filme, alguma coisa, eu tinha já um material sobre o Tebas, então nós juntamos as duas coisas. Mas o que é muito importante é que o Tebas, por mais importante que ele seja, ele é totalmente desconhecido. Sim, ainda. Um apagamento, né, como a gente fala. Um apagamento, exatamente. E isso entristece, porque toda a parte central de São Paulo é uma parte muito rica, né? E ele trabalhou muito. E pouca coisa se fala sobre ele. Fala sobre ele. Luquinha, ia ser legal a gente falar um pouco lá de trás. Ser uma menina na década de 60. Né? A gente sabe que a gente lida com racismo hoje, é um tipo de desafio, a gente está o tempo todo tratando disso, atento a essas questões, ajustando o vocabulário, redefinindo aí nossa linguagem, né? Fazendo o letramento racial, né? Que é uma coisa importante. Mas como é que né, você é de São Paulo sempre? Eu nasci em Assis, né? Aqui no estado de São Paulo, e vim para São Paulo muito pequena e estudei em Jacareí, o ensino fundamental eu estudei em Jacareí, e era muito complicado, porque nós tínhamos a questão de poucas crianças negras nas escolas. Alfabetizadas, né? Exatamente. Então, ou então iam para as escolas que eram menos, que tinham menos pessoas, eram escolas muito simples. Então, eu tive a oportunidade de que a minha mãe procurou a melhor escola que tinha em Jacareí, que era o Colégio Sene, né? E, então, era eu, minha irmã. Então, praticamente, na sala de aula, era eu e mais uma outra. O máximo que tinha eram duas negras, sabe? Era muito... Eram poucas as pessoas. E assim nós passávamos por muita humilhação. Muita. Mas a gente também tinha aquela questão de que nós tínhamos que aguentar. Porque hoje nós temos pessoas que levantam bandeiras, né? Mas naquela época não. Então você acabava ficando quietinha. Então você chegava na escola, então você levava o lanche. Então na hora de tomar o lanche, você ficava mais retraída, né? Porque além da questão da raça, você tinha também a questão das pessoas que falavam assim, os negros têm que ficar distante, ou vão ficar junto com os outros, mas quantos outros? Isso.
Dependendo da escola como eu estava, sabe, tinham poucos. Mas, assim mesmo, a minha mãe e o meu pai, eles foram pessoas assim, muito importantes nessa situação, porque eu não podia baixar a cabeça para os outros. Né? Na igreja, ninguém baixava a cabeça para ninguém. Então, eu e minha irmã, o meu irmão ainda não estava na escola na época, nós fazíamos uma diferença, porque nós éramos negras, nós estávamos ali, é a pretinha do cabelo duro e tudo, mas eu sempre fui a pessoa que falava, eu sei que eu sou negra, mas eu sei o que eu posso, né? E a gente foi vivendo, mas mesmo assim as pessoas não aceitavam, porque uma coisa é você entender que você pode, e outra coisa é as pessoas entenderem e aceitarem você poder. Sei. Então, quando tinha aniversário de amigas que eram meninas que tinham posse, nós sempre fomos convidadas. E sempre estávamos nos aniversários. Ah, que legal. Sabe? Sempre estávamos nos aniversários. Mas quando chegava na escola, porque quando você chega na escola é de todo mundo. Então lá a gente sentia muito preconceito. Sabe? A gente sentia o racismo mesmo. Né? Os professores, nós nunca tivemos problema com professores. Mas na escola em si, nós tínhamos. Eu perguntei isso porque quando a gente fala agora, né? Mas você disse a sua idade aqui no começo, né? 67 anos, então a gente falar aqui, quando você, Lúcia, tinha 7 anos, né? Sim. A lei né, da libertação, acho que tem 110 anos, né? Não é isso? Então você viu gente que contava história de ter vivido a escravidão, né? Eu, inclusive, meus avós, né? Meus avós, eles tiveram um período da vida escravos. Né? Escravo. Né? O pai da minha mãe, ele nasceu no ano em que foi feita a libertação dos escravos. Então, nós temos essa vivência, conhecemos. Eles contaram alguma coisa? Olha, é engraçado porque eu não tive muito contato, porque eles moravam no interior, então a gente pouco tinha contato. Mas a família do meu pai, o meu pai contava muito sobre essas questões, porque o que acontecia? Mesmo quando eles saíram, quando os meus avós saíram dessa situação do bisavô que era escravo, eles ainda carregavam o peso, sim. Né? O peso de serem filhos, netos de escravos. Então, de uma forma ou de outra, até hoje nós carregamos muito peso. Sim. Porque o nosso peso está na nossa cor, né? Então, quando você para pensar que o meu avô, ele saiu da escravidão, né? Então a gente sabe o tanto que ele sofreu, porque ainda nós sofremos. Isso tá muito perto, né? Muito perto. Geracionalmente falando, é muito perto. E eu falo para você, hoje, por exemplo, graças a Deus, a gente tem uma vida bem diferente, né? Mas quando você está em um ambiente em que só você é negra, é muito complicado, porque você é vista de uma forma diferente. E eu vou te contar uma coisa. Foi muito interessante, porque uma vez eu tenho um amigo que ele estava numa festa e ele era o único negro. E era uma festa muito bonita, legal e tudo, né? E a pessoa chegou e falou assim, olha, você pode limpar essa mesa aqui? E ele estava como convidado. Então, nós passamos por isso. Eu, recentemente não, já faz um tempo, eu fui fazer uma palestra numa faculdade e eu fui barrada. Na entrada? Na entrada. E eu falava, olha, eu tenho que fazer essa palestra, né, em tal sala.
mas você não pode. Você vai em tal lugar porque você vai ser atendida. E não era. Eu não era para ser atendida. Eu não ia Você era passar. convidada. Exatamente. Então eu falei, olha, eu tenho que fazer uma palestra na psicologia, Uhum. tá? Então pede para alguém vir me buscar aqui, porque eu preciso fazer a palestra. Então, para você ver, é duro isso. E é uma faculdade aqui em São Paulo, é uma universidade aqui em São Paulo. Então, isso pesa, porque eu estava indo para fazer uma palestra e falar sobre racismo. E foi discriminada na portaria. Você percebe o quanto é complicado. Então, nós passamos por isso. Sabe? A minha irmã, ela fazia música em uma faculdade e ela chegou na porta da casa da professora porque elas iam fazer um ensaio, né? E a pessoa chegou e falou assim, olha, você sobe naquele elevador. Nossa. Você não pode subir. Mas eu estou indo na casa de tal professora. Não, mas você sobe por aquele. Então, isso não são 30 anos atrás, não. Você entende? Sim. Então, nós passamos por isso. Nós chegamos muitas vezes em alguns lugares ainda e sentimos. E aí eu volto para te falar uma coisa. Quantas vezes a gente é discriminado na própria igreja. Isso. Na própria igreja. Eu fui pianista, muito tempo pianista, sabe, regente de coral por mais de 10 anos, regendo coral, e às vezes as pessoas falam, olha, eu posso falar com o regente? Você que vai tocar, é você que vai tocar no meu casamento. Você entende? Então, ainda as pessoas misturam as coisas. A gente estava falando aqui no começo, né? Você quer perguntar alguma coisa, filhote? Mas a gente estava falando aqui no começo e eu falava a gente falou do racismo estrutural, né? Sim. Que a gente vê, exatamente o que a gente está ouvindo aqui é isso, né? É uma estrutura onde o negro, para ele chegar, para ele fazer a mesma coisa que o outro faz, que o branco faria ou fará, ele tem que provar. O branco só precisa estar ali. Se o branco tivesse sentado no piano, ninguém perguntava nada. Pergunta nada. Né? Mas aí você tem que mostrar competência, tem que provar que sabe, tem que ficar justificando, né? Alguém teria dificuldade alguma, né? No meu caso, chegando numa portaria de universidade, ninguém vai me impedir. Né? E aí outra coisa é a forma de responder, né? Que você tem que ficar se justificando, né? E a justificação que é terrível. Né? É humilhante, sabe? Porque você fala, poxa, mas por que eu tenho que explicar para alguém que eu vou fazer tal coisa? Eu não teria necessidade. Eu estava lá, convite, eu chegaria aí. Mas é muito complicado. E isso é constante. Isso é constante, né? Mas a gente vai... Uma coisa eu digo, que nós temos, o negro, o preto, tem que quebrar essas barreiras. Você entende? Tem que quebrar essas barreiras de uma forma com que as pessoas comecem a valorizar, entender. Poxa, ele tem voz, né? Porque a gente ainda não tem uma voz. Né? Tem gente calando. Num curso que eu participei um tempo atrás, eu tive uma aula com um homem chamado Giovanni. Eu não lembro o sobrenome especificamente agora, mas ele foi secretário de assuntos raciais no governo Lula, no meados de 2010, 2012. E ele estava contando a história de vida dele. Então, homem negro, e os pais negros também, de origem ali da América Central, se não me engano, alguma coisa assim. Mas não eram brasileiros, os pais vieram para o Brasil, só que ele falou que ele fugia de todo o padrão porque os pais dele tinham enriquecido muito. E aí vai contando a dinâmica da vida dele, e aí fala de sair do Nordeste e vir para o Rio de Janeiro, quando ainda criança. Os pais
entra comprar um apartamento, uma coisa assim. E que quando eles foram morar nesse prédio no Rio de Janeiro, discutiram em assembleia do condomínio sobre a utilização do elevador de para Social, pessoas né? negras, do elevador Nossa. social para pessoas negras. Porque até então, proibido a utilização do elevador pelos funcionários, pelo porteiro, pessoas da limpeza que eram no condomínio e que eram pessoas negras e era proibido a utilização do elevador social. Ou utiliza outro elevador ou vai de escada. E estamos falando do quê? Isso é recente. Talvez 60 anos atrás. Menos, eu acho que tem muito Menos. né? Menos. Porque é engraçado, né? Que nem a questão da minha irmã. Minha irmã faz uns 20 e poucos anos isso, Uhum. né? E a gente tem que lutar, sabe? Eu vejo assim que o negro ele precisa lutar, que a mulher preta ela precisa lutar para que ela possa ser igual às outras. Porque quantas negras que você tem com formação, que estudam e tudo, e que são totalmente discriminadas. São colocadas à parte. E quando consegue chegar a algum lugar, é com muita luta. Isso. Né? É a visão da mulher negra sexualizada, né? Sim, como um objeto sexual, ou ela samba, ela é gostosa, ela é isso. Então tem uma lógica de objeto Exatamente. e não tem um lugar como simplesmente existir, né? Então tá colocado numa outra categoria e numa relação de humilhação. Então, tratado diferente nas conquistas, né? Nas conquistas, nas conversas para as mulheres, né, que a gente ouve as histórias, a gente lê, sabendo que existe um processo até nesse negócio de se aproximar, ter um companheiro, de como situações de humilhação. Várias mulheres têm histórias difíceis aí, né? E passam por histórias difíceis e às vezes acabam perguntando para si quando isso vai acabar. Isso. Né? Que é isso que é a necessidade. Nós precisamos de entender que precisa acabar. Né? E não é fácil. Não é um fácil. combate diário, né? Exatamente. Olha, uma coisa que eu acho assim, que a minha filha, a Marina, que tem 42 anos, quando ela era pequena, eram poucas as bonecas pretas, as bonecas pretinhas. Então, quando ela ganhou a primeira, ela ganhou um casal, um boneco e a boneca da empresa que meu marido trabalhava. Então, aquilo para ela foi a coisa mais linda, né? Foi a coisa mais linda. Hoje, a Gabriela tem 27 anos, ela já tem um monte de bonecas guardadas lá, de bonecas negras. Mas o que ainda falta não era só ter as bonecas. Era mudar essa cabeça, mudar essa questão. Porque ter a boneca é legal, poxa, é minha filha, é tudo. Mas precisa mudar isso. E é o que é mais complicado, que eu vejo que é mais complicado é a mudança que falta. Isso. Né? Eu me lembro de uma crítica de alguém, agora a gente vê tanta coisa na rede que a gente não consegue localizar, né? Mas uma fala dessa sobre a boneca negra, mas falava que quando as primeiras bonecas negras saíram, elas saíram com o cabelo loiro. Nossa. Elas saíram com um cabelo que não era cabelo de negro, era o cabelo da boneca. Então foi só uma coisa de cor inicialmente. Porque não era uma realidade, né? E você pode ver que ainda as bonecas, elas têm cabelo liso. Né? Então, poucas. Hoje eu não mexo muito com boneca. Porque é outro mundo, né? A minha neta que está lá na Irlanda, então eu não sei como que lida com essa questão. Mas as bonecas ainda têm o cabelo comprido, alisado, tudo. Né? Então, são coisas assim que acontecem. Né? E precisa ser quebrado. Né? Precisa ser quebrado.
Bom, a gente, olhando para isso, uma coisa, eu estava nesse domingo, um amigo, o Mike, ele vai vir aqui. Ele me apresentou uma moça que é carioca e estava escrevendo material e falou do trabalho que ela tem feito e tal, da identidade da mulher negra na igreja e falando disso, né? Então ela fez uma pesquisa, estava falando sobre isso, falou um pouquinho lá do trabalho dela e a gente conversando, e aí a gente falou por um instante falando dos ancestrais, né? Não sei por que a gente foi cair nisso. Mas ancestrais, árvore genealógica, e o Pedro tem uma pesquisa de árvore genealógica grande, mas aí a gente descobre uma coisa do apagamento, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, filho? De não encontrar quem tem ancestral que foi escravo, não encontra sua árvore genealógica. É uma coisa louca. Acho que no finzinho do ano passado, no começo desse ano, eu comecei a ler algumas coisas sobre esses aplicativos de árvore genealógica. Assim, vou instalar aqui e vou começar a fazer a minha, né? Instalei e comecei a procurar. E aí, ao longo desses últimos meses, durante alguns fins de semana, eu tirei tempo de verdade para ficar caçando informação. E aí é aquele tipo de coisa que vira hiperfoco, que se você não coloca um limite, você fica louco pelo negócio, né? Ainda mais se você encontra algum fio investigativo que você consegue ir mais pra cima, né? Mas na minha árvore genealógica, os ramos que vieram de escravos, você não encontra informação. Então, eu sou uma pessoa branca e meus pais, meus avós, e os meus bisavós também, são todos brancos. Então, eu consigo ir longe porque é o lance do Brasil, né? A miscigenação, e você encontra uma informação ou outra. Mas para as pessoas que têm ramos da família, que só descendem de escravos, tem um apagamento de informação, tem um apagamento de história. Você não conhece identidade, não se conhece identidade, não se conhece nenhuma informação. Até porque o que acontece? O escravo, ele tinha o dono dele. Então ele perdia a identidade. Ele não, sabe? Então ele era do dono Figueiredo, do dono não sei o quê, mas ele não tinha, como que fala? Sobrenome, não tinha nada, né? Porque era o dono dele. Ele herdava o sobrenome do dono. Né? Então ele era, como que fala? O fulano de tal era dono de tantos escravos. Então era dessa forma, né? Então ele... você vai fazer essas pesquisas, né? Você vai encontrando antepassados que têm os sobrenomes, né? De Jesus, da Conceição, coisas que remetam do Espírito Santo, coisas que remetam à geografia ou a questões religiosas, provavelmente são de pessoas negras que não foi atribuído sobrenome a essa pessoa no momento do nascimento, ou que se casaram com alguém que tinha um sobrenome. Né? Então tem... e aí tem o lance da geografia também, né? Você tem o Dos Santos, né? A Piraí, né? Tem alguns sobrenomes que também são essa atribuição de sobrenome para as pessoas negras, com base na religiosidade, na geografia, porque não tinha sobrenome, não tinha o que colocar no nome. Então é a mesma coisa do Tebas, né? Que a gente estava falando, isso. Uma coisa interessante. Mas aí, Helder, esse é um tema que você estava vendo, e como é que chegou nesse... Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar num projeto, na verdade eu li uma matéria, isso apareceu na televisão, não sei nem se vocês chegaram a ver isso, mas me incomodou de uma forma, assim, bem profunda, assim. Foi uma história que o pai é negro, a filha é casado com uma branca e a filha é branca, né? Não puxou praticamente nada os traços do pai. E eles eram separados, né? E esse pai era um policial militar. E, se eu não me engano, esse caso aconteceu em Minas.
E ele foi buscar essa filha para passar um domingo com a filha. E ele perguntou: o que você quer fazer, filha? Eu quero ir no parque, sei lá, fazer piquenique. E aí eles falaram: ok. Pegou a filha, né? Passou lá, pegou a filha e o cachorrinho, sei lá, e foram fazer: vamos fazer uma trilha, vão achar um lugar e vamos fazer um piquenique. E aí eles pegaram, pararam o carro próximo, ele não levou nada de arma, né? Nada de funcional, pelo que eu me lembre, assim. E aí pegaram e entraram e foram fazer uma trilha. Quando eles. Um homem negro com uma criança branca entrando numa trilha, uma mulher viu e ligou e falou: olha, o cara pegou uma menina e tá levando pra dentro da mata e vai matar. Aí a polícia veio. A polícia veio, entrou, invadiu e eles estavam já meio que num lugar pra fazer uma barraquinha, passar o dia ali, né, com a filha dele e tal. Os caras não chegaram perguntando o que era, mas chegaram descendo pau nele, entendeu? Então, assim, espancaram ele, assim, de uma forma absurda. A filha ficou desesperada, viu o pai apanhando e falando que era o pai dela, mas os caras não acreditaram. Acharam que, né, tinha manipular alguma coisa, ele tinha falado para falar que era, e não pegaram, botaram, sei lá, a criança dentro da viatura, e rapaz, mas acabaram com o cara, assim, sabe? E depois levaram o cara pra delegacia e falaram: meu, não sai daqui. E o delegado foi, e aí ligaram a sua mãe e tal. A mulher foi lá, falou que eles eram que foram casados e tal. Não sai, isso não é verdade e tal. E o cara ficou preso. Não acreditaram. E o cara era policial, era da polícia. Entendeu? Cara, quando eu li aquilo, eu vi, aí eu fui pesquisar, assim. Isso que a gente tá falando, que o pessoal nega, é o racismo estrutural. É uma estrutura que já é montada para definir, né? Eu achei um absurdo isso, sabe, cara? E eu falei assim: mas como? O cara tem o documento, tá ali, tá tudo ali, mas como não? O cara ficou preso, teve que pagar fiança. E tudo foi um negócio bem maluco isso. E aí eu liguei pro meu roteirista, que é um que trabalha comigo, e falei: Léo, nós temos que tocar nesse assunto, temos que fazer alguma coisa sobre isso, vamos fazer uma história de ficção, mas vamos basear nessa história e tal. E aí, bem nesse período que ele começou a escrever, eu recebi uma proposta para ir fazer um trabalho na Alemanha. E eu falei: cara, escreve, e quando eu vou ficar um ano, mas eu vou e volto uma vez, depois fico mais um tempo lá e a gente vai batendo bola. Agora pela internet é tudo fácil. E aí ele começou a escrever e eu fui para lá. E aí entrei num teatro, que era um teatro grande, que eu fui fazer dirigir um documentário sobre uma ópera. E lá tinha um espaço, uma cantina, que é onde tinha encontro com todos os artistas, porque lá é uma empresa, né? Então tinha o pessoal da dança, o pessoal da ópera, o pessoal do musical, o pessoal do teatro normal. Então tinham várias salas e todo mundo se encontrava, era um ponto de encontro de técnicos e tinha um rapaz que sempre me chamou muita atenção, porque eu passava e ele sempre abria um sorriso para mim, assim, sabe? E aí eu falava assim: pô, esse cara vai ser legal, né, meu? Pô, ele sempre olha pra mim e sorri, né, e tal. Mas porque já corria nos corredores ali, que tinha uns brasileiros que eram muito legais, que era a gente, só tinha gente de brasileiro. Não, os brasileiros são bem, bem legais, tem que fazer amizade com os brasileiros e tal. E aí um dia na cantina, ele falava inglês e alemão, e eu, falei: não dá, né, pá. E aí tinha um amigo meu que era do coro, mas ele trabalhava no teatro, e falou assim, eu falei: cara, quem é aquele cara ali e tal? E aí ele falou assim: é o Ali e tal, ele trabalha como professor de teatro aqui, trabalha no... Eu falei assim: pô, eu queria conhecer ele. Toda hora que eu olho pra esse cara, ele abre um sorriso assim e pô, quero conhecer, né? Eu falei: quer conhecer? Quer? Chamou ele veio, sentou na mesa.
E aí já me deu um abraço assim, e aí eu comecei a fazer um monte de perguntas e tal. Eu até achei que ele era da parte de dança, porque ele trabalhava no setor de dança, e eu achei que ele era dançarino, né, cara? E eu perguntei se é dançarino, então eu falei, não, eu sou ator, mas trabalho no departamento de dança e tal, e a gente bateu um papo. E eu falei, pô, eu queria conversar um pouco mais com você, queria saber de você, pô, a gente sempre se cruza. Não, porque as pessoas falam que você, brasileiro, é muito simpático, brasileiro tem um papo bom, e eu queria. A gente sentou e começou a bater papo. E aí marcamos um dia de conversar. Aí eu falei assim, beleza, vamos. Daí você fala inglês? Eu falei, falo nada. Você fala, bom, alemão muito menos, né? Daí eu falei assim, a gente fala por aplicativo, cara, hoje tá fácil. Tem os aplicativos e tal. E um dia a gente marcou na cantina. E a gente sentou e começou a bater um papo. E aí eu comecei a conversar com ele, porque me chamava a atenção, porque ele tinha cicatrizes no rosto, que eram uma cicatriz assim, ó, eram 3 aqui, assim, assim e assim, e aqui na boca, para baixo, reto e assim. E aquilo, e era profunda, né? E a gente conversando ali e tudo, tal. Um dia eu perguntei para ele por que dessas cicatrizes no seu rosto e tal, o que é, o que significa. Daí ele falou, eu sou natural do Togo, que é um país pequeno da África, e eu nasci numa tribo. E na tribo que eu nasci, eles marcavam as crianças para que não pudesse, que se perdesse e fosse para outra tribo, sabia de qual tribo, cada tribo tinha uma marca. E isso era quando era pequena, era com ferro quente, uma coisa assim. A criança nascia e já marcava e tal. Eu falei, isso me chamou muita atenção. E aí, me fala um pouco mais de você e tal. E como é que você veio parar aqui na Alemanha, né? E tudo. Daí ele falou assim, eu sou minha mãe é de Togo e o meu pai é nigeriano. E então eu aprendi o inglês porque a Nigéria fala inglês e vários dialetos, né? E a língua de Togo, né? E aí a gente começou a falar, ele perguntou de mim, eu falei, cara, eu trabalho com cinema, com teatro, daí bateu a química, né? E aí a gente começou a conversar. Aí não parava mais. E aí não parava mais. E aí eu falei assim, mas você tem vontade de trabalhar com cinema? E aí ele falou assim, pô, é meu grande sonho. Eu só trabalho com teatro, sou rapper também, e trabalho com teatro, dança e cinema. Nunca fiz cinema. Eu falei, quer fazer? Daí ele me olhou assim, falou, como assim? Eu falei, vamos pensar em alguma coisa, eu vou ficar 1 ano aqui. Eu acho que dá pra gente conversar. E eu comecei a conversar com ele e perguntar pra ele assim, o que te move, o que te interessa falar, quanto tempo você tá aqui? E aí ele me contou brevemente a história dele, e eu me lembrei da história que eu já estava fazendo no Caluquinha, que é um filme sobre refugiados, pessoas que buscam uma pátria amada. E aí ele falou que saiu de Togo por uma guerra civil, e não vou aprofundar muito essa história porque a gente ainda vai contar ela, mas ele me deu um depoimento, ele tá nesse documentário, e eu fiquei impressionado com a história que ele me contou, cara. Umas coisas que você fala assim, não pode. Ele não pode estar me falando isso, tudo isso que aconteceu. Coisas pesadíssimas, assim. Sim. E aí eu falei, mas como que é você, um homem negro aqui na Alemanha? Tem racismo aqui na Alemanha e tudo? Daí ele falou assim, você tocou num ponto que eu queria falar. Daí eu falei, o quê? Racismo. Eu falei assim, você sente isso aqui? Ele falou assim, há poucos dias eu fui sair de casa, porque eu gosto de fazer meu exercício de manhã. Eu acordo cedo, tomo meu café, vou fazer um exercício, depois volto, tomo um banho e vou pro teatro trabalhar. E ele falou que ele colocou a roupa e saiu para fazer o Cooper dele lá, né? E aí parou no farol, né? E um carro parou do lado, e o cara baixou o vidro, em alemão, né? Gritou para ele, falou assim, sai que esse país não te pertence. Volta para onde você veio, você não é bem-vindo aqui. Xingou assim em alemão altíssimo assim. Ele recebeu aquilo assim e ele ficou meio parado, abriu o farol, o cara foi embora. E aí ele ficou meio que paralisado assim, daí falou assim, não, mas como assim? Ele chegou na Alemanha com 13 anos, ele já tem 30, quase 40 anos. E aí ele falou assim,
isso incomodou ele profundamente, assim, mexeu muito com a cabeça dele. Falou assim, poxa, mas até quando isso? E aí ele me contou essa história e aí eu fui falando assim, cara, vamos fazer alguma coisa em cima de racismo, assim. Mas eu queria um tema que a gente pudesse falar para a gente tentar entender essa questão do racismo e até mesmo fazer um paralelo, porque o Brasil, se eu não me engano, na estatística, eu posso estar errado, depois a Luquinha pode até me ajudar nisso, mas se eu não me engano, o Brasil é o segundo país mais racista do mundo, só perde para os Estados Unidos. Se eu não me engano, é o segundo país mais racista do mundo. E aí eu falei assim, pô, vamos falar. Mas eu falei assim, vamos pegar um tema simples pra gente mostrar que o racismo tá no simples. Não tá tá em todos os lugares, mas uma coisa... E o que você poderia me falar? Daí eu falei assim, cara, eu tenho um grande problema quando eu chego num restaurante que eu vou pedir uma comida. Daí eu não entendi. Daí eu falei, por quê? Eu falei assim, eu não sou atendido. Às vezes eu fico horas. Cara, que coisa. Aí eu falei assim, mas Eu falei assim, agora quando eu vou no restaurante com meus amigos brancos, eu falo, olha, pede pra mim que eu quero isso aqui, isso aqui. E o cara o amigo branco que pede pra poder chegar na hora. Senão, porque ele falou que uma vez ele foi e sentou no restaurante, tava meio que vazio, um horário mais cedo, ele almoçava e voltava pro trabalho. Ele ficou 5 minutos, nada, foi chegando famílias brancas, sentando, foram sendo atendidos, cardápio e tudo. Aí 15 minutos, nada. E cara morrendo de fome. Com fome já é difícil, né? Imagina. E aí depois ele levantou e foi falar com o gerente. Falou, olha, tô já 15 minutos esperando e ninguém vem me atender. Ah, aguarda que nós já tá indo alguém lá. Ele voltou pra mesa, sentou. Aí chegou uma outra família branca, sentou. E aí já chegou o cardápio e tudo. E ele ficou ali olhando. E de repente chegou a comida. E ele já tava mais de 35 minutos. Ele levantou de novo, foi falar com o gerente. O gerente falou assim, você está incomodado, você não é bem-vindo, se retira e vai embora. Que coisa. Aí aquilo, eu falei assim, cara, vamos falar disso. Eu falei assim, você quer? Vamos falar disso? Aí ele falou, vamos. Então vamos trabalhar junto nesse roteiro. Mas aí eu lembrei e falei assim, pô, eu tenho uma pessoa no Brasil que trabalha muito em cima desse tema. Eu vou entrar em contato com ela e vou pedir para ela me ajudar. E aí, na parte da pesquisa, a gente junta, a gente faz um curta-metragem que a gente possa falar dessas diferenças, né, de números e estatísticas, tanto na Alemanha como no coisa. Porque, assim, diz que a Alemanha é um país muito racista, mas eles tentam esconder porque eles vêm do Holocausto, dessa Segunda Guerra Mundial, que é muito pesado, é um tema muito duro para eles. Sim. Você não pode tocar nesse assunto com eles lá. Mas, ao mesmo tempo, é um país que recebe muito muçulmano. E os muçulmanos também sofrem muito racismo lá, entendeu? Porque vem de outro... E aí foi onde eu entrei em contato com a Luquinha e falei, olha, tem esse desafio aqui. E eu quero fazer enquanto eu tô aqui. Você topa? Daí ela falou assim, topo. Daí eu falei, então, você vai fazer toda essa pesquisa do Brasil, me ajuda um pouco. E aí ele fez a pesquisa da Alemanha. E aí eu juntei os dois e eu escrevi o roteiro. E aí a gente fez o filme. E aí eu falei com ele assim, mas é legal a gente fazer um filme que possa te representar. O que vai te representar? Além do tema que te incomoda. Ele falou assim, eu queria falar nos meus idiomas, na minha língua materna. Que é o togo da parte da mãe e é o nigeriano da parte do pai. Então, quem assiste o filme vê que tem uma parte que ele faz uma oração pela parte da mãe dele em Togo, né? E quando que você vai lançar esse? Esse filme já foi lançado. E ele começou a correr festivais, já está com 7 festivais. Ele foi para um festival muito importante na Inglaterra, lá onde foi gravado o Harry Potter e o Senhor dos Anéis, num dos estúdios mais importantes, e o 007. Ele foi selecionado e entrou, foi exibido lá. Agora ele está num festival, atualmente está num festival sobre imigrantes nos Estados Unidos. E vai entrar no streaming
aqui no Brasil, que vai ter acho que 2 ou 3 sessões para o Brasil e para o mundo todo aberto, só durante esses dias. Eu vou comunicar depois nas redes sociais. Que legal. E ele tá caminhando muito bem, entendeu? E graças a Luquinha que me deu essa força pra gente poder tocar isso. Graças a um tema tão duro, né? Que ainda que é a questão do racismo, né? E é engraçado que você vê, se está falando de um país, você fala da Alemanha, você fala do Togo, você fala do Brasil e você fala do mundo inteiro, porque o racismo é ainda algo muito, muito forte, né? E isso nos entristece nesse sentido, porque tantas coisas poderiam estar mudando e simplesmente não mudam, porque é muito mais fácil você empurrar do que você trazer para perto, né? Para você conhecer um pouco. Você vê uma pessoa preta, você procura passar mais distante, né? Às vezes é muito engraçado. Você vê 3 pessoas conversando, 3 pessoas que moram na rua, e a pessoa, ela puxa a branca, né? Ela pode levar para comer, para fazer alguma coisa, mas o preto, o negro, ele fica ainda, né? Então são coisas assim que a gente, quando ouve o Helder falando, às vezes, mas será que? Não, será que não? É real, é verdadeiro, né? Bom, É pesado. Lúcia, você falou pra gente que você trabalha numa revista. Sim. E a revista também lida com esse tema, racismo, com essa temática está presente no que você escreve lá, no que... Olha, eu a última edição que teve, eu fiz com o maestro João Rocha, que está aqui no Brasil, né? E a gente fala um pouco sobre essa questão do negro que está em uma situação como um maestro famoso, como ele é, né? E por coincidência eu entrevistei também o Luciano Quirino. Então, são 2 pessoas que estão em uma situação diferente, mas que mesmo assim passam por essa questão de racismo, porque a pessoa pode estar bem, mas ela sente, né? Ela sente. Então, às vezes a pessoa tem condições financeiras, mas assim mesmo o racismo acontece, né? E a revista Reação, que é uma revista que eu já escrevo há algum tempo, ela tem dado essa oportunidade para que a gente possa falar. E tem uma coisa que é muito importante, porque quando eu falo sobre a questão da pessoa com deficiência, e quando eu falo da pessoa negra com deficiência, então eu falo de duas situações. Você entende? Então, eu fico assim, muito feliz em poder fazer parte dessa revista e ter essa liberdade, porque a gente precisa escrever. A gente precisa que um ou outro leia, já é importante. Isso. Agora, quando você tem a oportunidade de escrever para uma revista, então muitas pessoas podem ler, né? E nós precisamos fazer alguma coisa. A pessoa que sente na pele, ela tem que mudar essa situação. Eu não posso me tornar uma pessoa tão triste, porque eu sou discriminada. Não, eu tenho que lutar para que não seja. Eu tenho que lutar para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Sim. Porque se eu ficar me martirizando, eu vou morrer. E o racismo vai continuar. Você viu que tem aconteceu agora um caso super importante, né?
porque parece que foi aprovado a lei Vinícius Júnior na Europa sobre o racismo, né, no futebol. Então agora isso vai entrar em vigor lá no futebol europeu e provavelmente no mundo todo, na Copa e tudo. Então o Vinícius Júnior, de tanto lutar por essa causa do racismo dentro do futebol, virou lei agora. Só tem que aprender, né? E eu acho que é só dessa forma. E na Copa do Mundo agora vai ser proibido, porque como é que eles xingam? Eles botam a mão na boca e falam o palavrão aqui, né? Ofende aqui assim. Então quem colocar a mão na boca é suspensão, é um tempo fora do futebol, é tudo. Então isso é proibido agora, você não pode mais colocar a mão na frente da boca e várias outras questões. Então eu acho também que tem que ter uns nomes como esses assim para poder... se posicionando, né? Que vão se posicionando. Isso é muito importante mesmo. Luquinha, quando a gente está olhando para isso, você falando que você trabalha com dois temas, né? Minorias nessa situação, né? Que o negro, pessoa com deficiência, toda essa temática, a violência que estão sujeitos, né? Os abusos que são decorrentes dessa vulnerabilidade que a gente sabe que existe, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa... Olha, é tão interessante porque o próximo número que vai sair, o redator pediu para que eu escrevesse sobre a mulher, essa questão agora da violência contra a mulher, que a gente está, né, o feminicídio, né? E a mulher com deficiência, porque a grande dificuldade que nós enfrentamos, que a mulher enfrenta, é como ela vai chegar até uma delegacia. Isso. E quando ela chega na delegacia, como ela é atendida? Então, vamos supor, uma mulher surda, se ela chega numa delegacia, tem alguém, tem intérprete? A vulnerabilidade é muito grande. É muito grande. Né? Muito grande. Então, a outra, que é cadeirante, ela vai, mas até chegar... O acesso. Então, a dificuldade é muito grande. A gente tá... Então, a gente só vai aumentando. Então, a mulher, né, deficiente, e daí se eu coloco negra, então só vai aumentando as dificuldades. Né? E a gente precisa fazer isso, precisa escrever, precisa falar. Tem que falar, né? Você entende? Precisa falar. A gente está nessa semana que a gente está gravando aqui, então a gente provavelmente vai, ainda algumas semanas aqui para frente, que vai pro ar esse podcast. Mas a gente está na semana que está viralizado uma mensagem da pastora Helena Raquel tratando dessa temática para dentro das igrejas. Né? Do abuso, da violência, né? Dentro do casamento, da violência contra a mulher, da pedofilia nas igrejas, da proteção que as igrejas fazem, né? Porque uma mulher que sofre isso, num monte de lugar, não tem a delegacia. O primeiro lugar do acolhimento é ir lá na igreja, falar com alguém e quem está lá está encobrindo esse tipo de abuso, né? Esse tipo de, sei lá, de vários tipos de violência que a gente sabe que acontece dentro das famílias. Eu achei muito interessante essa colocação que ela fez, porque infelizmente, nós temos pessoas que estão à frente das igrejas, né? Pastores, e infelizmente são abusadores, são pedófilos, né? Então, isso daí é muito sério, porque o que acontece? Quando eles percebem, né, que eles fizeram alguma coisa... Vão ser descobertos. Exato. Então, eles vão até a pessoa com as quais eles fizeram, eles vão procurar colocá-las de uma forma que elas não possam falar. Então, eles prendem, né? A criança que passa por esse processo de pedofilia, quantas crianças? A gente sabe que são muitas crianças, né? Mas elas são usadas de uma forma que eles chegam para elas, olha, você não fala. Olha, se você falar, você vai passar por isso, seu pai vai passar por isso. Então, quer dizer, eles usam pessoas, né? E isso daí precisa acabar,
né? Precisa acabar porque as coisas estão tomando formas muito grandes. terrível. E a violência contra a mulher da mesma forma, né? Então, o que é extremamente importante é que a mulher fale, que ela não deixa. Mas não tem I nem A. Eu estou passando por violência. Eu preciso falar, porque a delegacia vai resolver, né? Principalmente a delegacia das mulheres, porque algumas delegacias dos homens não são boas, eu vou usar o termo, não ajudam. Você entende? Nós temos problemas seríssimos com pessoas que estão nas delegacias, Isso. sabe? Que não dão suporte. Eu tenho uma história daquelas terríveis de violência contra a mulher. Eu cresci a gente veio para São Paulo quando eu tinha 11 anos. E meu pai é pastor. E nós, numa igreja aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Crescemos lá, meu pai é pastor da igreja. E a gente, provavelmente já tinha me casado, estava, sei lá, 1 ano, 2 anos de casado. E eu estava com os adolescentes da igreja e tal, a gente estava jogando futebol na escola. A gente conseguia usar a quadra da escola no domingo. E a gente começou a ouvir uns barulhos na casa do zelador, da zeladora da escola. E a gente, claramente, era alguém, uma discussão e coisas quebrando e barulho e tal. Aí o que eu fiz ali, nós, os mais velhos, ficamos e falamos para os menores irem embora. E a gente ficou chamando e ninguém atendeu. A casa ficou trancada, assim, porta fechada. E era um casal que tinha 4 ou 5 filhos. Era uma família grande. Mas, assim, imagina, crianças de 11, 12 para baixo, não fica em silêncio no domingo à tarde nunca. Tudo fechado. E aí tava aquele silêncio lá e tal. E a gente cansou de chamar. Será que... E aí ficando aquele negócio, foi impressão, não foi e tal. Mas a gente ouviu, né? Tinha grito, né? Alguém tava batendo, tava ameaçando. A gente não sabia, depois sabemos que era, né, de fato, isso que estava acontecendo. Aí a gente voltou, aí naquele dia, né, então eu devia ter nesse tempo aí, recém-casado, com, sei lá, 23, 24 anos. E aí a gente voltou e naquele dia, à noite, no culto na igreja, eu contei para as pessoas lá, para os homens, o que tinha acontecido. A gente precisava conversar com as mulheres, perguntando se elas não sabiam, né, da mulher e tal, que tinha acontecido alguma coisa. Perguntei. Falei, eu acho que ele bebe, ele briga com ela e tal, mas assim, deu pra ver que ficou uma história assim, que o pessoal sabia, mas ninguém falava. Não tinha um negócio assim, o cara, ele bate nela, ele é violento. Então, assim, tinha uma escola, então é impossível que isso aconteça sem que o corpo docente da escola soubesse, e é impossível acontecer um negócio desse sem que os vizinhos soubessem, e era impossível um negócio desse acontecendo sem que a igreja soubesse. Olha a omissão aqui, em cadeia. Exatamente. Em cadeia. Um casal de negros. Aí o que acontece? A gente veio, chegou o carnaval, a gente foi para uma viagem de carnaval, um retiro de carnaval, um ônibus nosso da igreja foi. Quando nós chegamos do carnaval, meu pai, que era o pastor, não estava lá, geralmente ele ia estar lá para receber a gente, não estava. Onde ele estava? Na delegacia da mulher, com aquela mulher. Só que o que tinha acontecido? O homem, nas festas de carnaval, ele foi para alguma festa, voltou para casa e se desentenderam lá, né? Ele queria a atenção dela, ela com as crianças, e ele exigiu a atenção dela. Ela estava fazendo o almoço e eles começaram a brigar. E esse homem morreu nessa briga. Então, aconteceu o contrário do que geralmente acontece. Exatamente. E quase sempre é a mulher que morre numa situação dessa. Naquela situação, ela estava com a faca de cozinhando, uma faca de cozinha. E a faca entrou centímetros, o suficiente para tirar a vida dele. Não era uma... Claramente não foi um ataque. Não atacou com muitas facadas. Foi se defender. Foi se defender. Esse pouquinho foi o suficiente para tirar a vida dele. Mas isso foi um choque para nós. E uma lição para mim. Porque anos depois, né, eu fui para o seminário, fui me tornar pastor.
E não há nenhuma situação dessa de violência que um sinal de violência já é aviso imediato. Porque isso aí custou a vida, geralmente é da mulher. Nesse caso foi do homem. Uhum. Mas essa é uma situação de uma omissão que resulta em morte. Uhum. E que resultaria... Exato. Então, e a família depois não consegue ficar mais convivendo com a gente. As meninas não conseguiam ficar, porque elas viram o pai morrer na cozinha de casa. Então virou uma coisa que a gente não conseguia conviver com isso. Agora, histórias como essa, as pessoas não têm nem coragem de contar. Eu não sei quantas pessoas lá que conviveram com a gente contam a história como eu estou contando aqui. Porque esse negócio, né? Isso é uma história, eu estou falando de uma história de omissão, de violência contra a mulher, de omissão da igreja, de omissão de uma escola, de omissão dos vizinhos. E isso é lá no final dos anos 90. E acontece muito, Muito. muito. E do lado da mulher, né? Da mulher ser morta, mas tem acontecido alguns casos que as mulheres estão tendo uma reação e que é desastrosa, Sim. que é terrível, Sim. né? Porque nada justifica tirar a vida de outra Isso, pessoa. isso. A injustiça Né? faz isso, né? Mas é terrível isso. E o que é mais triste é porque se perde alguém pela morte, a outra pela prisão Isso. e os filhos. Pois é. E os filhos. Então, a gente acaba tendo situações assim terríveis. E se não for trabalhado, se não for cuidado, muitas vezes acontece de novo. Pois é. Né? Porque esse é o grande problema, né? Da continuidade. Pois é. Da continuidade. É muito triste isso. Né? E nós, como igreja, nós precisamos estar muito atentos, sabe? Que nem a parte, quando começa ali o departamento infantil, eu não sei como que vocês usam o nome, né? Mas o departamento infantil, os adolescentes, eles têm uma possibilidade muito grande de nos mostrar aquilo que está sendo passado dentro de casa. Sabe? E nós precisamos não só ver, mas agirmos em prol daqueles que estão passando, porque não adianta, olha, aquela irmã lida com violência doméstica, tudo, lá fora da igreja. Dentro da igreja, não, nós temos que fazer dentro da igreja também. Nós precisamos estar atentos, né? E colocar e falar. E a igreja precisa... Eu acho importante que os pastores falem isso, sabe? Falem e tragam isso porque começando a falar, pessoas vão ser descobertas. Isso. Porque é uma coisa que não dá para se esconder. É verdade. Helder, fala pra gente um pouquinho aí de projetos do cinema seus que estão na iminência de lançamento aí. Tem esse que a gente está fazendo, já tem acho que uns 4 anos aí que a gente está trabalhando nesse projeto que chama Em Busca da Pátria Amada, que é um projeto que a gente queria falar realmente dessas pessoas, né? Porque como a Luquinha trabalhou muito tempo com esse público, né, Luquinha? Exato. E foi num desses papos que surgiu essa ideia de a gente fazer um documentário sobre isso. E a gente agora está vivendo um momento terrível, né, de tantas guerras em tantos lugares, né? Na Ucrânia com a Rússia, Israel com o Irã e tudo, e Estados Unidos, Venezuela, essa coisa toda, querendo tomar Cuba, Sim. como é que é? A Groenlândia. E aí você fica vendo, você fala assim, tá num momento até tão... as Malvinas. Né? Até as Malvinas. Voltou, né? Esse assunto, né? E aí eu falei com a Luquinha assim, eu falei, poxa, vamos
vamos falar um pouco disso. Eu acho que é um assunto que me interessa. Eu acho que cabe discussão, né, em cima disso. Vamos achar pessoas que estão buscando uma pátria, porque imagina você ter que sair do seu país, buscar um país novo para você conseguir ter paz. Então isso aconteceu com o Ali Napoé, que é o desse curta que a gente retrata. Ele é natural de Togo, ele fugiu de uma guerra civil lá dentro de Togo para a Alemanha e tinha 12 anos. E de lá ele vive agora ele está na Suíça, que ele foi trabalhar no teatro lá. E aí eu aproveitei e falei, poxa, vamos procurar pessoas. Daí a Luquinha fez uma pesquisa, a gente entrevistou uma história super impactante também de um haitiano que viveu assim, depois do terremoto do Haiti, assim, a história dele, assim, só a história dele já daria um filme, né? De tanto sofrimento que esse rapaz passou. E como eu estava lá na Europa, e eu comecei a conviver com muitos, então eu consegui entrevistar uma pessoa da Ucrânia, que saiu depois da guerra da Ucrânia, eu consegui entrevistar uma da Bósnia, que fugiu da guerra da Bósnia, também uma história muito impactante. A gente entrevistou um nigeriano aqui no Brasil. Tem outras pessoas que eu não estou lembrando agora. E a gente está trabalhando nesse longa-metragem que a gente vai mostrar como que era a realidade dentro desses países e agora, depois que eles foram buscando essa pátria nova, essa casa, esse lar novo, onde eles escolheram viver suas vidas e tudo. Então a gente está trabalhando nesse longo aí. Que legal, que legal. Bom, a gente chegando aqui no final, a gente sempre tem duas perguntas. O Helder, quando teve aqui, já respondeu, né? Agora a gente vai para essas duas perguntas. Na verdade, ela tem um desdobramento que viram três, mas o Pedro faz uma e eu faço outra. E Pedro... Luquinha, aqui no Falando em Fazenda, a gente é muito voltado pro impacto social, pro terceiro setor. Então essa pergunta que a gente faz para todos os convidados, ela é muito concentrada nessa lógica social, nessa lógica do empreendedorismo social, né? Onde as pessoas que estão envolvidas nesse contexto, elas estão sempre buscando construir projetos, iniciativas que alcancem um grande número de pessoas. E que são iniciativas e projetos que não proporcionam somente benefício próprio, mas que alcancem o maior número de pessoas, que promovam um bem-estar social. Então, a pergunta se você vence, quem vence junto com você? Olha, são muitas pessoas. No meu caso, quando eu venço, eu tenho um número grande de pessoas que estarão vencendo, porque a minha vida tem sido voltada muito para buscar condições para algumas pessoas, né? E agora, hoje, eu estou começando a vivenciar um trabalho novo, que é com autistas. E é um grande desafio, mas eu já sinto uma alegria muito grande por saber que alguma coisa vai poder acontecer, porque é um desafio, inclusive, de igreja. E eu sei que eles vão ouvir algo e vão poder participar, né, de lições da igreja, de festas da igreja, que hoje eles não têm tido tanta oportunidade. E a gente às vezes pensa que é só uma cadeira, sentar e deixar sentadinho. Não, nós precisamos mudar. Então eu sei que se eu vencer, eles também vão vencer juntos. Nós venceremos. Legal, legal. Tem alguns encontros, né, que a gente não consegue fazer fora da gente. No sentido da gente fazer como nós estamos fazendo aqui, né? Aquelas conversas que a gente só consegue fazer lá dentro. E então eu queria que você imaginasse aí que desses encontros que só pode acontecer dentro da gente. Se você
Luquinha, encontrasse com o seu eu criança, com 10, 11 anos de idade, e passasse tempo suficiente conversando para ela saber um pouquinho de você, e você já conhece ela, né? Mas o que você diria para Lúcia de 10, 11 anos, o suficiente ali que, terminando a infância, já compreendendo um pouco mais da vida, mas o que você diria para ela? Olha, você falou uma coisa que me lembra o seguinte. Quando eu tinha 5 anos, eu comecei a estudar música. Daí eu morava em Jacareí, depois eu mudei e com 11 anos eu voltei a estudar música. Meus pais foram para o Instituto Teológico e lá eu voltei a estudar música, né? Aliás, com 11 anos eu toquei a primeira vez na igreja, né? Foi uma coisa assim muito gostosa. E eu voltaria e falaria para Lúcia daquela época: continue fazendo isso, porque foi uma época que eu aprendi muito. Sabe, eu aprendi muito e eu gostaria de muita coisa que eu aprendi naquela época colocar em prática ainda hoje, porque a vida da gente vai nos deixando muitas vezes fora de algumas coisas que nós gostaríamos de fazer. E eu sei que se eu pudesse voltar, eu falaria: olha, eu vou continuar fazendo isso, porque foi algo muito importante, quando eu tinha 11 anos, começar essa vida de musicista. Que legal, que legal. Foi Hermeto Pascoal que disse, né, que não lia música nesse caso, de fato é isso, né? Hermeto Pascoal disse que quem lê música num país de analfabetos, então ele estava falando de um outro tempo do nosso país, é poliglota. Meu pai, ele tem, na época, ele tinha até a 4ª série. E ele tocava um monte de instrumentos. Então, a gente consegue entender que realmente é isso. A música, sabe? É uma linguagem para você, né? É uma linguagem que fala muito profundo. Uma arte, né? Lá no fundo dos nossos corações. Agora, a Lúcia, menina, ela ouvindo coisas como a gente está falando aqui agora, né? Que você regeu um coro, que você tocou na igreja muito, ouvir que você é essa mulher poderosa que se posiciona, que não deixa a violência tomar conta, que tem esperança, que ajuda no roteiro de filme, que se ela ouvisse isso de você, o que ela diria? Ela diria alguma coisa para você? Olha, pelo que eu conheço dessa Lúcia de 11 anos, ela ia achar o máximo, ela ia ficar muito feliz, pular de alegria, porque com 11 anos eu vivia pulando, fazendo estrada de caminhõezinhos lá onde eu morava, né? Mas eu acho que ela ia ficar muito feliz de ver que com 67 anos eu ainda posso fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que ela ia ficar muito feliz. E nós felizes aqui de te ouvir, tua história, de te receber aqui. E eu feliz de estar aqui também, muito feliz mesmo. Bom te receber. Falei pra você que ia valer a pena você vir? Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Falando e Fazendo. Se você curtiu essa conversa, se inscreve aqui, ativa as notificações, faz toda a diferença pro crescimento do nosso canal. É extremamente importante, tá? Toda segunda-feira à noite, episódio novo, é a nossa agenda, certo? Então não perca. A gente se vê na próxima segunda, no próximo episódio.